Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu resolvi gravar o meu relato de parto e pós-parto. Eu gosto de contar nos mínimos detalhes, né? Mas eu vou tentar ser breve. Bom, pra não dizer que não teve nenhuma intercorrência durante o pré-natal, eu tava mais ou menos de 32 semanas, o coração dele, o batimento deu 106. Aí a gente ficou preocupado e resolveu fazer o exame do coração, né? Nesse exame, a médica falou que ela só não conseguia ver a veia aorta, mas que o resto que ela viu estava perfeito. Aí a gente marcou para outro dia para tentar ver essa veia, né? Aí a gente voltou lá, ela não conseguiu ver essa veia aorta de novo, mas o que ela viu estava perfeito. Ela deu uma carta para entregar no hospital no dia da internação, né? Dizendo que caso ele nasça com alguma coisa, alguma intercorrência relacionada ao coração, era para avisar ela que ela iria no hospital avaliar ele antes dele ganhar alta. Isso foi a única intercorrência que teve, o resto foi tudo tranquilo, tava tudo sempre perfeito. A gente fez todas as morfológicas, né, do segundo e do terceiro trimestre, tava tudo certo. Bom, o parto foi cesárea agendada, eu optei, né, por fazer a cesárea agendada. Foi agendada para o dia 10 de março, eu estava de 38 semanas e 6 dias. Às 6h30, a gente estava lá fazendo a internação. Até aí, tudo ok. Fomos para a sala de parto, o parto em si foi tranquilo. Quando o Theo nasceu, mostraram ele bem rápido pra mim, assim, mal consegui ver, né, porque tava com anestesia, também a gente fica meio, né, e eu mal consegui ver, né, e aí eu falei pra enfermeira que tava com o celular tirando foto, eu queria tirar aquela foto de nós três, que é uma foto que eu queria muito fazer, que é quando nasce, que é basicamente só o rosto, assim, dos pais com o neném, que acabou de nascer. Ela falou assim, a gente só vai fazer ali os procedimentos e eu já trago ele aqui pra gente tirar as fotos. Ok. Porém, ele nasceu com dificuldade para respirar e com sopro. Nisso, colocaram ele na incubadora e levaram para observação. Da observação, ele foi pra UCI. Na hora que ele tava indo pra UCI, passaram por mim e aí eu consegui ver ele um pouco. Mas assim, coisa rápida também, né? E ele foi pra UCI. Ali que começou todo o caos do meu pós-parto. Ele nasceu com dificuldade para respirar, com sopro no coração, e a mandíbula dele o queixinho aqui, né, é para trás, a gengivinha dele de cima é grande, a língua dele nasceu presa, os testículos não desceu até hoje ainda. O exame do olho falaram que deu alterado, do ouvido também deu alterado. Falaram que o formato da cabeça dele, o formato da orelha, os pelos, porque ele nasceu bem cabeludo, que tudo isso era alguma síndrome que ele tem. E aí, quando falaram isso, pra mim foi o fim, assim, né? Eu fiquei, meu Deus do céu. Gente, tava tudo perfeito quando ele tava na barriga. Como assim? Jogaram uma bomba quando ele nasceu. Tipo assim... Sabe, eu fiquei sem ação, eu só chorava. Na UCI, a gente faz a rotina deles, a gente fazia, né, a rotina dele de 3 em 3 horas, de trocar fralda, medir temperatura, como se estivesse em casa, mas não está, né? Então, a gente chegava no hospital antes das 8 da manhã, a gente saía só pra almoçar, e isso a gente almoçava ainda... Quando não era no estacionamento do hospital, era no restaurante do lado do hospital. E aí a gente voltava pro hospital e ficava até umas 6 horas da tarde. Depois a gente voltava antes das 8 da noite e vinha pra casa somente meia-noite. Eu ficava sentado numa poltrona e meu marido ficava sentado num puff. Foram dias terríveis porque todo dia que a gente chegava lá era uma coisa... diferente que eles falavam que ele tinha. E não era coisas rápidas, igual eu tô contando aqui, sabe? É tudo muito demorado. Tem que esperar tal especialista, tem que aguardar
no outro dia de manhã, porque o médico só passava para dar um relato, assim, um relato no dia seguinte de manhã. Então, era todo dia de manhã só. Então, a gente tinha que estar ali nesse horário pra ouvir o que o médico tinha pra falar. E um neuro foi avaliar ele no hospital e falou assim, olha, olhando, ele é normal. Mas ele nasceu com tanta coisinha que a gente vai ver se isso tudo é coincidência ou se faz parte de alguma síndrome. Ele nasceu no dia 10, né? No dia 12, coletaram o sangue dele pra fazer o exame pra ver se tinha alguma síndrome. E isso tava tirando a minha paz, assim, tirando a minha paz, porque eu não conseguia entender como que na barriga tava tudo certo e nasce com tanta coisa que nunca apresentou durante a gravidez. Na terça-feira, à noite, a cardiologista foi lá avaliar ele e falou que o ser humano tem que ter 3 válvulas e ele tem 2. Uma veia é mais fina que o normal e ele tava com sopro, né? E a linguinha dele, ele nasceu com a língua presa, né? A língua dele foi cortada lá também. Mas assim, é tudo demorado, sabe? É tudo feito uma coisa de cada dia, tem que esperar a médica tal. E eles não falam com clareza. Se eu não pergunto, eu nem ia saber que cortaram a língua dele. Eu nem ia saber que a otorrino tinha ido avaliar ele, porque estavam esperando, né, o otorrino ir lá avaliar, porque só a fonoaudióloga tinha ido avaliar, né? E aí eu perguntei pra enfermeira, a otorrino veio? Ela vai vir hoje? Tu conseguiu um retorno dela? Ela já veio hoje de manhã, já avaliou ele, já foi cortada a linguinha dele. Só. Não falavam nada demais, sabe? Tem muitas enfermeiras queridas que têm empatia, mas assim, tem umas que elas falam as coisas que o seu filho supostamente tem como se fosse nada. Ok, pra ela, ele não é nada, né? Mas não custa tratar com um pouquinho de empatia, se colocar no lugar da mãe. Poxa, é um filho, sabe? Foi muito sonhado, muito planejado, durante anos tentando. Então, assim, sabe? Não se faz isso. Fala com carinho, sabe? Mas não, todo dia que a gente chegava lá era alguma coisa ruim que tinha acontecido, era algum exame dele que deu alterado, ele também ficou um pouco amarelo, mas não precisou daquela luz, né? Porque logo já deu uma diminuída. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram enquanto ele estava internado. Muitas coisas, a gente ouviu muita coisa. Eu só chorava. O meu marido foi, assim, o que segurou, porque eu só chorava. Só chorava, eu não aceitava a possibilidade, né, dele ter uma síndrome, eu não aceitava, porque, assim, na minha cabeça não fazia sentido, sabe? Poxa, tem exame que mede a cabeça, mede tudo, e sempre tava tudo perfeito, então pra mim não fazia sentido mesmo. O resto dos acompanhamentos que ele vai ter que fazer, ok, tranquilo, a gente vai levar, como já estamos levando, né? Mas isso da síndrome, sabe? Eu não conseguia engolir. Não conseguia. Ele foi pra UCI na segunda, né? A gente ganhou alta da UCI na quarta. Opa, desculpa. Eu ganhei alta na quarta, né? Eu tive ele na segunda, na quarta eu ganhei alta. E chegar em casa sem ele, pra mim, foi... Sim, eu só chorava, né? E aí, no sábado, ele nasceu na segunda... No sábado, a gente foi pro quarto, né? Graças a Deus, já melhorou bastante, porque as enfermeiras do quarto são muito queridas mesmo. E aí, já ficou um pouco mais leve. Mas a história da síndrome tirava minha paz. Pra ganhar alta da UCI, ele tinha que começar a mamar só na mamadeira. Porque até então, ele tava usando sonda, né? Só que aí, a gente foi pro quarto e ele não podia diminuir o peso. Então, tinha aquela pressão dele não perder peso, da gente dar a quantidade de mamar que às vezes ele nem queria, mas ele tinha que mamar. E ele tinha que estar somente com a mamadeira para ganhar alta do hospital. Ele não podia estar com a sonda mais, não podia. E aí era aquela pressão, aquela coisa assim, aquele terror psicológico, sabe? Não podia perder peso e tinha que mamar só na mamadeira. Só que assim, a gengiva dele é grande em cima.
ainda era maior, né? Então ele tinha dificuldade para mamar. E aí, para ele ganhar alta do hospital, tinha que tirar a sonda e ele ficar só na mamadeira. E era aquela pressão, tinha que ser tantas ml por vez. E aí, era muito, muito, muito terror psicológico, sabe? E aí a gente, por conta própria, a gente resolveu dar só na mamadeira. Então, ele ficou com a sonda um dia, mas a gente não usou a sonda, foi só pela mamadeira. A gente tomou essa iniciativa e foi isso, sabe? E aí, no dia seguinte, a gente relatou pra pediatra isso, né? Daí ela falou, ah, que bom e tudo mais. E aí, nesse dia, à tarde, ele arrancou a sonda. Aí, tiraram e deixaram ele sem. Isso foi na segunda, aí na terça-feira a gente ganhou alta. Ganhamos a alta com vários encaminhamentos, né? Com fonoaudióloga, otorrino, dentista, cardiologista. Tem um centrinho em Joinville, que é em outra cidade, né? Que trata pessoas que têm alguma questão na mandíbula ou aqueles lábio leporino, sabe? Pessoas que tratam um centrinho que trata esse tipo de coisa. Que ele vai ter que passar. Enfim, saiu com um monte de acompanhamentos. A gente levou ele já no pediatra, né? Depois que a gente saiu do hospital, a gente levou ele no pediatra. A gente levou ele pra reavaliar o coraçãozinho. O coração continuou do jeito que tava, mas o sopro deu uma diminuída. E aí, não é nada grave. Dá pra ir levando, não tem nada que vá correr risco de vida, nem nada do tipo. Não é nada que, hoje tá normal no exame, amanhã já piora. Não, se acontecer, é algo daqui uns anos, então não tem problema, né? Dá pra viver tranquilamente com isso. E aí o retorno em 30 dias, com a cardiologista, né? E daí, se tiver tudo certo, aumenta pra 3 meses, 6, 1 ano, e assim vai. Não é nada pra gente se preocupar, né? Essas coisinhas que ele tem. Aí a gente levou no pediatra do posto. O pediatra falou que, é nítido que ele tem alguma coisa de síndrome, né? É nítido, é só olhar que dá pra ver. Ok. Ele refez o exame do olhinho, deu normal, graças a Deus. Aí ele vai só refazer daqui... vai ter uma outra consulta daqui 6 meses. Eu estou esperando para conseguir agendar pelo plano de saúde o exame do ouvido, que é mais detalhado, né? Que no dia da alta foram fazer o teste do ouvido e ela falou que tinha dado tipo assim, tem que ter uma frequência e não tava dando essa frequência. E aí falou para fazer esse exame e eu tô tentando agendar pelo plano, que é em outra cidade também. Essa semana a gente tem uma consulta também em outra cidade, com otorrino, cirurgião. A gente passou pelo otorrino aqui na cidade também. Ela é a mesma que avaliou ele lá no hospital, muito querida. Falou que lá mesmo no hospital, ela já viu que não era nada demais. E, tipo, não é nada demais, assim, sabe? Ele tá mamando bem, ele é agitado, então, tranquilo. Só que lá no hospital não falaram isso pra gente. Aí a gente já fica pensando que tem alguma coisa, né? Eles poderiam ter falado, olha, ela avaliou, não é nada demais, não precisa se preocupar. Mas não, eles não falam nada disso. E aí ela falou, lá no hospital mesmo eu já vi que não era nada demais. Ok. Então, né, saímos do hospital com esse tanto de acompanhamentos pra fazer. Esses dias que a gente passou no hospital e até saiu o resultado da síndrome, que graças a Deus deu sem a normalidade, graças a Deus, aí eu consegui viver em paz, sabe? Porque ele estava tirando o meu sossego. E assim, foi só na base de oração, de muitos amigos, familiares, graças a Deus. Teve uma corrente, assim, eu fico até emocionada, sabe? Uma corrente de oração, e eu acho que tudo é baseado na oração, tudo. A gente orava muito, a nossa família, os nossos amigos, assim, eu não vou falar o nome de todos, né, obviamente, mas eu quero agradecer a todos que oraram, que torceram por nós. Graças a Deus está dando tudo certo, ele tá aqui, ele tá saudável,
tá alegre, espoleta, porque ele não para um minuto, né? O meu pós-parto foi caótico, né? Eu não parei um minuto, nem quando tava no hospital e nem quando eu saí, porque quando a gente saiu, a gente teve que ir atrás de consultas, a gente teve que ir em várias consultas. Essa semana, como eu falei, a gente vai pra Joinville também, pra ele fazer uma consulta lá, com um otorrinocirurgião. E é isso, né? Vai ter os acompanhamentos dele, que pra mim é tranquilo. A única coisa que realmente tirava o meu sossego era a questão da síndrome, mas isso deu sem a normalidade. Graças a Deus, já saiu assim, ó, um alívio de mim, do meu coração. Já tirei os pontos também, graças a Deus, não deu nada com os pontos. Realmente eu sou boa pra recuperação, porque assim, eu não cuidei nada. No início, assim, nos 3 primeiros dias, eu cuidava até pra levantar, meu marido me ajudava a levantar, ele sempre me lembrando que eu tinha feito cesárea, pra eu ir com calma. Mas assim, a cabeça, eu esqueci que eu fiz cesárea. Eu esqueci completamente que eu tinha ponto, que eu tava posturada. Esqueci completamente. Foi um terror o que a gente passou no hospital. Foi um terror o que fizeram com a gente. Eu tinha leite no início, né? Porém, depois com tudo que foram falando, o que foi acontecendo, o meu leite secou, não tenho. Comprei bombinha pra tirar em casa também. Não tenho, infelizmente. O que fizeram foi, assim, desumano. Desumano. Não, assim, não se faz, sabe? Eu acho que as enfermeiras têm que tratar os pais que estão ali na UCI, que já não tá sendo uma situação fácil, né? Você estar na UCI já não é tranquilo. É muito difícil. Sentada, desconfortável, pro teu filho ali, então, assim, é muito desconfortável, sabe? Foi muito difícil, muito mesmo. Não desejo pra ninguém. Graças a Deus isso passou. Graças a Deus. Eu sei que tudo a gente aprende, né, com o que a gente passa. Eu nunca imaginei passar por isso, nunca na minha vida. Foi muito difícil ouvir tudo o que falaram que ele tinha, que graças a Deus, por enquanto, não teve nada ainda do que eles falaram. Conforme eu relatei, né, o olhinho tá normal. Então, assim, a mandíbula dele já veio bastante pra frente. A gengiva de cima já diminuiu bastante também. Então, assim, ele era muito pequenininho, né? Ele nasceu com 44 centímetros e 2,740 kg. Então, assim, ele nasceu pequenininho. Agora ele tá se desenvolvendo. Então, agora ele é outra criança. Ele não parece nada com aquele que ele nasceu, sabe? Nada, nada, nada. Então, assim, não esperaram nem pra ver se realmente vai ficar daquele jeito, sabe? Já foram falando que tudo que ele tinha era coisa de síndrome e foram colocando doença nele que ele não tem, né? Porque, por enquanto, tudo que a gente fez foi assim, falado que tava tudo ok, né? Conforme eu falei, só falta ainda do ouvido, né? O mais detalhado do ouvido, mas assim, a gente faz um barulho, ele já escuta. Ele já se assusta, sabe? Então, assim, né? Mas é colocar nas mãos de Deus, confiar que Deus tem o melhor pra nós, em tudo ele tem um propósito que a gente não entende, mas a gente tem que aceitar, ter muita fé, muita oração, ter pessoas ao seu lado pra te apoiar. Eu não tenho nem palavras pra agradecer a todos que oraram pela gente, as pessoas que ajudaram pessoalmente, que eu nem vou falar porque, né, se eu esquecer de alguém é chato, né? Mas teve muita gente orando por nós, muita gente torcendo, dando apoio. No início eu não conseguia responder mensagem porque eu só chorava, né? Aí eu ia respondendo aos poucos e só ia encaminhando os áudios. Muita gente preocupada com a gente também. Enfim, muita gratidão a Deus por tudo, por ele ser saudável, cada dia mais lindo. E assim, a orelha que falaram, né, que... e o nariz achatado também, que ele nasceu, falaram que era de síndrome, né? Hoje é totalmente diferente. Minha mãe fala que o nariz e a orelha é o meu e o pessoal fala que é a cara do meu marido. E ele é peludo,
Meu marido também é cabeludo. Então, assim, é questão de genética, né? É questão de genética, né? O que eles falaram que era defeito, no fim parece a minha orelha, quando eu nasci, o meu nariz, é cabeludo igual meu marido. Eu também, né, sou cabeluda, tenho cabelo até não querer mais, nasci também bem cabeluda. O pezinho os dedinhos meio tortinho, é igual da minha sogra. A mão comprida e os dedos comprido, fino, é igual da minha irmã. Então, assim, tudo que eles falaram que era defeito, se parece com alguém da família. Porque a gente puxa, né? Então, os médicos nem sabem como é a sua família e tal, e falam, né? Igual o pediatra falou assim, esses pelos nas costas é normal. O pai também é bem cabeludo, né? Então, assim, o pediatra do plano foi muito querido, porque ele tratou tudo com muita, assim, naturalidade, tranquilidade, não assustou nada. Foi bem tranquilo, diferente dos outros pediatras que já tinham visto ele, né? Que falaram, assim, coisas horríveis, né? E não foi tudo tão prático como eu tô contando, né? Porque no hospital tudo é muito demorado, tu tem que esperar especialista disso, daquilo, o pediatra ir lá pra avaliar. Então, assim, é tudo muito demorado. E isso cansa, porque eles fazem muito terror psicológico com a gente, sabe? Mas depois que a gente foi pro quarto, foi mais tranquilo, porque as enfermeiras que ficam ali cuidando dos quartos são mais empáticas e queridas. E depois a gente veio pra casa também, foi ótimo. Depois que saiu o exame, o resultado da síndrome foi melhor ainda. Muita gratidão. E é isso. Como eu falei, eu acho que eu falei nesses vídeos que eu tentei engravidar durante anos, né? E caso vocês queiram que eu conte um pouquinho como foi esse processo durante anos, que eu fiz cirurgia e tudo mais, eu conto pra vocês também. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Obrigada a todos que torceram e oraram por nós. Eu e minha família amamos vocês. Obrigada por tudo.